Obrigada por me avisar, Leonardo. Eu estou falando aqui loucamente e o microfone estava desligado, ainda bem que eu vi. Muito obrigada mesmo. Estão me ouvindo bem? Só me dá um ok para eu ter certeza. Que essa é uma ferramenta de streaming e às vezes, né, a gente acaba tendo um ou outro problema. Agora estão me ouvindo? Ainda não? Agora tá ok. Obrigada, Yane. Bom, então eu vou voltar um pouquinho o que eu estava falando. Ficou mais eu perdi um pouco o fio da meada que eu acabei falando sozinha. Meu nome é Perla Mabri e estou aqui hoje para apresentar para vocês. Essa é uma aula aberta de introdução à Masterclass em Neurobranding. A Masterclass que eu desenvolvi justamente para cruzar bastante de um conhecimento aprofundado em neurociência, psicologia comportamental, economia comportamental, enfim, todas as ciências sociais, cruzando com as estratégias de negócios, com as estratégias de branding. Antes de mais nada, né, é interessante eu me apresentar para vocês e eu vou compartilhar uma tela. Então, ainda bem que eu comecei aqui e vi que vocês falaram que eu estava no mudo, porque a partir do momento que eu vou compartilhar a tela, infelizmente eu não consigo mais ver o chat. Então, eu vou pedir para vocês agora colocarem seus insights, suas dúvidas, enfim, seus comentários durante a live. E assim que eu terminar, eu vejo os comentários e a gente faz um bate-bola aqui. Porque, infelizmente, eu não consigo ver o que vocês estão falando enquanto eu estou apresentando. Bom, deixa eu separar aqui a minha tela. Vamos lá. Então, a ideia hoje é justamente falar bastante, né, de mente e de gente. Então, a gente está falando de como entender os seres humanos e conectar os negócios com esses seres humaninhos que somos nós. Vou me apresentar rapidamente, até para vocês entenderem por que eu estou trazendo esses conceitos todos para cá. Para quem não me conhece, eu sou diretora de estratégia, já trabalho há 18 anos com agências de publicidade, consultorias de negócios digitais e estou há bastante tempo também mergulhada no universo de comportamento, de neurociência e até, enfim, tenho uma série de especializações nesse sentido e hoje atuo também como pesquisadora, que acaba sendo uma paixão minha. Então, eu trago muito para o meu trabalho de uma forma totalmente voluntária, porque nem sempre clientes e afins pedem esse tipo de trabalho ainda, porque ainda são temas que estão emergentes. E até muito legal vocês estarem aqui discutindo isso comigo hoje, porque justamente por ser um tema emergente, é uma tendência muito forte de cada vez mais se tornar parte do processo de tomada de decisão de negócios. Então, até dentro desse tema de comportamento humano, eu já me formei em PNL, em neurociência aplicada a consumo, tenho MBA de ciências do consumo, também já estou há algum tempo como colaboradora do Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, onde estou, inclusive, tentando um mestrado já há algum tempo, que realmente é um processo complicado, é bem complexo conseguir se desenvolver nesse sentido acadêmico e profissional, mas estou aí há bastante tempo lutando por isso. E por isso mesmo que eu venho trazer para o dia a dia de trabalho, para poder conectar uma coisa que eu gosto com uma coisa que eu faço também de forma profissional, que acaba entrando muito no meu dia a dia, nas minhas obrigações, etc. E assim eu consigo conciliar um pouco a minha paixão, o meu trabalho e fazer o que eu amo. E no paralelo de tudo isso, também sou professora em vários lugares, então em várias escolas de negócio. Eu dou aula na Fundação Dom Cabral, na FIA, no Instituto Europeu de Design, no MBA SEDA, que é bem focado em CX, no IBN, que é justamente o Instituto de Neuromarketing e Neuroeconomia, que inclusive está apoiando o desenvolvimento dessa Masterclass. Eu agradeço muito o apoio do Instituto. Sem eles, certamente, eu não teria conseguido desenvolver esse programa, que eu já estou há bastante tempo também com essa iniciativa pendente na minha vida, e até a pandemia me ajudou bastante nisso,
que por um lado me deixou mais em casa, assim como todo mundo, e eu consegui usar um outro tempo livre para conseguir produzir conteúdo. Então, tudo que eu tenho feito nesse período de pandemia tem acelerado um processo que eu já estou planejando há bastante tempo e que acaba sendo uma realização para mim muito grande. Então, é um prazer tê-los aqui hoje para compartilhar isso. Enfim, estou trabalhando nesses dois lados de negócios, de inovação, de branding e, ao mesmo tempo, de comportamento há um bom tempo. E por que eu tenho buscado também tanto conhecimento voltado a comportamento? Vale dizer também que entender de seres humanos não é só uma vontade minha, é uma necessidade que eu tenho percebido há muito tempo no mercado. Só que é uma necessidade que hoje está sendo mais evidente, por uma série de razões. Está cada vez mais complexo tomar decisões de negócios. Então, hoje a gente acelerou muito o universo de dados disponíveis, mas a gente piorou muito em termos de capacidade de usar esses dados de forma inteligente. E quando a gente fala de comportamento, então a gente está falando de ter a capacidade de olhar para esses dados e interpretar o que está por trás do comportamento das pessoas. E esse é o grande desafio do profissional hoje. Não é simplesmente conseguir mapear o comportamento, é entender o que está por trás do comportamento, é conhecer profundamente o tal do consumidor, né? Eu não gosto de chamar de consumidor porque isso deixa uma relação fria. E o que a gente precisa cada vez mais, inclusive, para construir marca, para ter relevância de mercado, para ter relevância de marca, é construir relações quentes, relações afetivas. E é nesse ponto que a gente vai chegar. Então, justamente por ter essa complexidade toda, entender de seres humanos é uma necessidade de sobrevivência mercadológica. Então, é por isso que estou aqui hoje, para falar de humanidades. E quando a gente fala de branding, vale dizer também que o sucesso da marca nada mais é do que a forma que as pessoas interpretam esta marca. Quando eu falo interpretam, significa como elas enxergam o posicionamento que uma empresa tem que a diferencia de outra empresa. E quando a gente fala, né, de olhar para o comportamento também, a gente também precisa lembrar que não dá simplesmente para correr atrás do que as pessoas já estão reclamando, do que as pessoas já estão fazendo, porque isso é correr atrás. E o mercado hoje pede cada vez mais dos negócios uma capacidade de estar à frente, de antecipar necessidades, ou seja, antecipar tendências. Porque tendências acaba sendo algo que a gente também precisa fazer para continuar sobrevivendo como negócio. Uma vez que estamos numa constante mudança social, uma mudança constante na forma que as pessoas avaliam os segmentos de atuação dos negócios, que é esse bendito do mundo VUCA que se fala há bastante tempo, que também não é nada de novo, né? Então, o mundo VUCA, que é um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, enfim, que traz todas essas questões de mudança contínua, ele surgiu, na verdade, esse conceito após a Guerra Fria, então isso faz muito tempo. Então, o mundo sempre mudou. O mundo sempre mudou e sempre continuará mudando, porque faz parte do comportamento humano se manter em movimento, né? Então, o progresso é a nossa busca. E, no fim, o nosso cérebro, inclusive, está programado para ser caçador de novidades, para ser caçador de conhecimento, para buscar novas informações, porque é isso que faz ele evoluir, né? Cada vez que a gente adquire novas informações, a gente enxerga o mundo de uma nova forma. Veja bem o que eu disse. Cada vez que a gente adquire novas informações, a gente enxerga o mundo de uma nova forma. E é nesse ponto que eu queria chegar, né? Porque se a gente já está com essa necessidade de acompanhar as mudanças, justamente porque as pessoas vão enxergando o mundo de uma nova forma o tempo todo, já desde antigamente, imagina na era que a gente vive, onde a informação ela é muito mais rápida. Então, a gente tem muito mais informação. Logo, a gente vê o mundo de uma nova forma
todos os dias diferente. Por isso que quem corre atrás, né, do que já está acontecendo, cuida de pendências, não antecipa tendências. E é por isso que a gente precisa também antecipar tendências, para poder construir, né, uma cultura de inovação no negócio. Uma cultura de inovação que seja capaz de manter o crescimento sustentável, a partir do momento que toda vez que as pessoas enxergam o mundo de uma forma diferente, elas enxergam os segmentos de atuação de uma forma diferente, e isso impacta resultados de negócio. Então, por isso que inovação não é perfumaria, é uma forma, inclusive, de evitar perdas nos próximos anos. É uma necessidade de contínuo movimento do negócio. Só que inovar não é um job, não é uma tarefa, né? Não é criar um laboratório de inovação. É uma habilidade totalmente humana, que depende, inclusive, de seres humanos como nós, que estamos aqui discutindo esse tipo de tema, para sermos capazes de entender o que está por trás do comportamento das pessoas e imaginar ou criar novos futuros. Então, quando eu falo de imaginar, é identificar padrões e cruzar as probabilidades e ter essa mente de enxergar, né, muito além do que o que está acontecendo hoje. E, às vezes, até criar futuros. Entender oportunidades que justamente te dão uma nova forma de atuação no mercado e que serve para resolver todas as necessidades latentes nas pessoas que muitas vezes elas não percebem, que elas nem sabem que tem. O que é mais engraçado, porque normalmente a gente trabalha, por exemplo, com análise de consumidores, perguntando para as pessoas, né, o que elas querem, como elas enxergam, o que elas têm de necessidade. A questão toda, e acho que aqui é o ponto principal, é que as pessoas não sabem. Você acha que sabe qual é a sua necessidade. Na verdade mesmo, as suas motivações estão muito mais embaixo daquilo que você tem capacidade de ter consciência. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Eu estou fazendo essa introdução justamente porque criar futuros depende, então, da nossa capacidade como decisores de marca, como decisores de negócio, de olhar para o comportamento humano, antecipar caminhos, mas, acima de tudo, buscar criar experiências diferenciadas e relevantes. Porque, no fim, esse é o movimento de mercado que vai trazer diferenciação de marca. Então, eu estou falando muito de branding e de negócio, de branding e de negócio. Por que eu estou falando tanto dos dois juntos? Porque não existe mais uma coisa separada. Branding hoje é negócio. E, enfim, eu vou entrar bastante no conceito de branding, até para poder aterrissar um pouquinho alguns conceitos para quem não está muito familiarizado, e até revisar os conceitos para quem já está familiarizado. Mas antes disso, eu queria que vocês entendessem como que funciona o nosso processo de tomada de decisão. Porque isso impacta nas decisões de branding. Porque o branding, ele atende uma necessidade humana. E a necessidade humana que vai além da necessidade funcional. São necessidades, muitas vezes, emocionais. Grande parte da questão, quando a gente toma decisões, né, a nossa baliza para poder saber se A é melhor que B, para poder atribuir valor a alguma coisa, para poder tomar uma decisão de negócio, enfim, para o que quer que seja, todos os nossos conceitos que ajudam a balizar o nosso julgamento de valor vêm muitas vezes da cultura, né? A cultura é a nossa baliza de valores. Então, o que a sociedade valoriza dita muito do julgamento de valor das pessoas, inclusive sobre as marcas, sobre as coisas em geral, sobre a forma que elas enxergam a vida. Então, a cultura é a nossa baliza principal e é onde a gente precisa olhar quando a gente quer entender o que é valor para o indivíduo. Como a gente está falando desse mundo VUCA, que é esse mundo volátil, em mudanças contínuas de mindset cultural, então eu estou dizendo que toda hora as pessoas têm uma nova baliza, ou seja, elas mudam seu julgamento de valor. Se eu for olhar, por exemplo, ao longo dos anos, né, a gente tem uma série de
elementos que ditavam o que era valioso na sociedade. Inclusive, se for olhar, por exemplo, na década de 50, o que era valioso? Profissão, o seu cargo, enfim, a carreira, etc. Em 1980, fazer parte de determinadas tribos, né, sociais, determinados grupos, principalmente os grupos de elite, onde existia uma distância muito grande na pirâmide de classe social, inclusive. Quando a gente vê, por exemplo, os anos 2000, as pessoas ainda estavam se diferenciando por bens de consumo, né? Por aquilo que elas tinham. O ter começou a ser muito forte para ser. E isso dizia tudo. Só que a gente teve uma mudança muito grande nesses últimos anos de mindset, onde o ter começou a ficar justamente canibalizado. E aí o ser e viver se tornou o status máximo. Então a gente tem novas buscas o tempo todo. Então não interessa qual é a busca de hoje, né? Nem estou aqui para falar das tendências que estão acontecendo, das coisas que estão emergentes. O que eu gostaria de trazer é o raciocínio para vocês. Todos os tempos estão trazendo novas formas de enxergar o mundo. E essas novas formas de enxergar o mundo nos trazem novos valores. E quando a gente fala de 2020, por exemplo, a gente começa a ver que o poder não está na mão de quem tem dinheiro, o poder está na mão de quem tem influência. Então, a maior força hoje de um indivíduo é a força da influência. Isso não serve só para pessoas, isso serve para marcas. Então, toda vez que você olha para a cultura e encontra um ponto de uma baliza de valor, essa baliza de valor precisa ser transferida para uma marca, para que ela possa fazer sentido e para que ela possa ter valor na percepção do outro. Então, a força da influência diz muito, porque quando a gente fala de força de influência, aqui eu começo a entrar nos soft skills, que são soft skills humanos. Então, eu estou dizendo que você, como pessoa, precisa desenvolver soft skills, e uma marca que, apesar de parecer algo intangível, ela precisa cada vez mais começar a se construir como ser humano, inclusive com as habilidades de um ser humano e com as características que são valiosas na sociedade hoje. Porque hoje a gente está valorizando as características humanas, a humanidade que existe em cada indivíduo, né? Então, o que é valor hoje? Hoje, o valor são discussões como propósito, discussões como autoconhecimento, discussões como inteligência emocional, discussões como gentileza, compaixão, enfim, todos os valores humanos, humanidades. E é por isso que cada vez mais a gente precisa trazer humanidade para dentro da marca. E aí eu vejo uma barreira nos negócios em geral e nos tomadores de decisão, que é, a gente tem uma discussão muito grande no mercado sobre a transformação digital, sobre a economia digital, sobre a transformação tecnológica, sobre a inovação tecnológica em si. Mas a gente olha muito pouco para a transformação mental dos indivíduos, das pessoas, das mudanças comportamentais, inclusive do impacto que as inovações tecnológicas causam no inconsciente coletivo. Eu vou dar até um exemplo. Participei até esses dias de um congresso de voz, né? Justamente falando do mercado de voz, porque a tecnologia está cada vez mais caminhando para a voz, né? O voz acaba sendo uma tendência muito grande. Ainda é um fenômeno que está em movimento, mas é uma tendência muito grande da gente se comunicar muito mais por voz com a tecnologia, o que significa que isso muda uma série de coisas, inclusive para as marcas. Por quê? Porque uma vez que você fala, Alexa, quero comprar pilha, ela vai usar algoritmos de dados para te entregar a pilha mais relevante para você. Então, vai usar algoritmos que vão considerar variáveis como preço, variáveis como tempo de entrega, enfim, variáveis como avaliação das pessoas. Então, as pessoas começam a terceirizar a decisão de qual marca escolher para uma tecnologia, porque a voz
vai trazendo muito disso. A gente acaba demandando muito para a tecnologia a nossa tomada de decisão. E essa mudança de comportamento com o tempo vai trazendo uma dificuldade cada vez maior de se consolidar como preferência, de uma marca se consolidar como uma preferência. Então, hoje, e agora eu estou falando do senso de urgência mesmo, cada vez mais a gente precisa construir para se tornar um hábito na vida das pessoas e fazer as pessoas falarem para Alexa, compra a pilha Duracell, não qualquer pilha, né? Já direcionar uma marca, porque é isso que a gente quer. Senão, você fica refém dos algoritmos e nem sempre é possível ter o melhor preço por uma questão de modelo de negócio, nem sempre é possível, enfim. E aí a questão toda dos outros variáveis que influenciam uma decisão da tecnologia em si, não vou nem entrar em detalhes disso. O que eu quero trazer aqui é muito mais o raciocínio, tá? Que muito das transformações tecnológicas transformam a forma que as pessoas se comportam e pensam. E muitas das formas que as pessoas se comportam e pensam transformam e trazem insights tecnológicos. E este jogo é muito importante. Se a gente olhar só para tendências, então, por exemplo, a moda agora é live commerce, vai todo mundo fazer um modelo de negócio focado em live commerce, que veio também muito forte nessa pandemia. Mas, calma, o que isso significa? O que está por trás disso? Como que isso transforma o mindset das pessoas? E o que as pessoas estão mudando comportamentalmente neste período de pandemia que a gente pode inovar e que não necessariamente é live commerce, né, o modelo. Então, eu estou dando só um exemplo para que a gente possa mudar um pouco a forma de pensar e de analisar aquilo que tem de informação ao nosso redor. Porque essas análises fazem total diferença na hora de você tirar conclusões. Resumindo, então, esse pensamento, o que a gente está falando é que, na verdade, as grandes mudanças que estão acontecendo na velocidade da luz não são tecnológicas, são mudanças de atribuição de valor. Porque uma vez que a gente tem mais informação, devido ao digital ter aberto as fronteiras da informação, a gente tem muito mais referência. Tendo muito mais referência, o tempo todo novas referências, porque as informações se renovam diariamente, a gente vai construindo uma nova forma de enxergar o mundo, ou seja, novas percepções. Uma vez que a gente tem uma nova percepção, a gente muda a forma de viver a vida, a gente muda hábitos, a gente percebe novas necessidades, e isso faz com que a gente atribua novos valores às categorias de produtos e serviços. Então, até trazendo alguns exemplos, né? Então, de coisas que eram consideradas luxo e hoje são consideradas brega. Por exemplo, antes o luxo era ostentação, hoje ostentação é considerado brega. Então, cada vez você vai atribuindo um novo valor. Antes, o ter era mais importante que o ser. Hoje, a gente busca mais conhecimento, mais experiência, mais viagens. Então, um jovem, quando faz 18 anos, não tem como desejo principal mais, e aí eu tô falando de forma geral, é óbvio que tem os nichos, a gente sempre vai ter quem pense diferente dentro de um grupo, tá? Eu tô falando de uma mudança cultural. E a gente tem um movimento de mudança do jovem, por exemplo, dá mais valor hoje a viajar ao mundo, a ir de bicicleta para o trabalho, para a faculdade, do que ter um carro necessariamente de luxo. Então, os valores mudando, muda-se o papel do segmento no mercado. E aí os setores precisam correr atrás do tempo perdido e começar a se movimentar para enxergar um novo jeito de atribuir valor para si mesmo. Até porque, por exemplo, nesse movimento todo que eu falei de transição, a gente sai do foco no produto para entrar no usufruto dele. Então, as pessoas, ao invés de gastarem dinheiro com carro, muitas vezes estão vendendo carro, vivendo de Uber, mobilidade, bicicletas e afins, e tá tudo bem. E aí o mercado de locação de automóveis cresceu muito. E aí as empresas automobilísticas também começaram a criar serviços de mobilidade e estão criando.
até porque também já atendi bastante cliente nesse mercado. Então, já estão em movimento há cerca de 2 anos, construindo serviços de mobilidade, saindo, entendendo que o mundo está caminhando para esse sentido, sair do consumo do bem para o usufruto dele, que é muito mais serviço. É só um exemplo, tá? Então, é por isso que a gente precisa olhar para o comportamento das pessoas de hoje, entender o que está por trás desse comportamento em termos de visão de mundo, motivações, construir no nosso imaginário possibilidades futuras para prever comportamento e criar esses futuros para o negócio. Criar vem da inovação também, né? Inovar. E muitas vezes o branding e a inovação caminham junto, porque para você construir diferencial de marca, você precisa justamente entrar na era do serviço, que é esse movimento que eu estou falando que a cultura está levando o mercado hoje. E amanhã talvez mude para outra coisa, e assim vai, assim vai, assim vai. Então não interessa qual é a tendência de hoje e nem a informação mais importante que eu vim passar. A informação mais importante que eu vim passar é como que a gente enxerga as coisas que estão acontecendo todos os dias e se mantém nesse processo, nessa cultura de tendência, de criar futuros, de inovação. E toda vez que a gente fala, né, de mudanças na atitude, no comportamento e na atribuição de valor das pessoas, a gente também fala em mudanças significativas no branding, porque vai mudando o que é valor para o negócio a partir do que é valor para as pessoas. Então, se a gente for olhar também para um histórico de marcas, né, onde o branding começou a existir, branding começou lá atrás, né, no início de tudo, na era industrial, se tornando apenas uma identificação, né? Um trabalho de trade marketing mesmo, que era identificar os produtos, identificar que ali vendia alguma coisa, a comunicação no ponto de venda, só isso. E aí começou, sim, o movimento de industrial aumentar e o branding começou a ser informativo, então, bem racional mesmo, né? Então, este é um produto que faz isso, que faz aquilo. E acabou aí, informativo. Até que muitos produtos iguais começaram a ser produzidos. E aí surgiu a necessidade de construir uma diferenciação em significado entre um e outro, né? Então, se uma caneta é igual a outra, o que diferencia ela? Então, aí o branding começou a ter uma camada, um layer mais emocional, onde começa aquele movimento de comunicação e de publicidade, de propagandas Coca-Cola, enfim, que acaba agregando mais emoções na comunicação, né? Então, impacta mais emocionalmente, começa a trazer significados. Então, essa é uma marca para pessoas é uma marca para pessoas que são legais, pessoas que são cool, pessoas que são, enfim, você começa a construir um significado e direcionar a marca para um determinado tipo de pessoa, para que ela crie identificação, sinergia, se conecte emocionalmente. Só que daí também virou commodity, né? Porque daí todo mundo começa a falar de felicidade, todo mundo começa a falar do coolness, todo mundo começa a falar das mesmas coisas, e aí perde-se muito valor. E deixa de ter um destaque entre uma e outra. E a partir do momento também que a sociedade começa, né, com a cultura digital, a ficar mais conectada, a defender mais causas, a se expressar, a ter voz, o branding começou a ficar mais cultural, onde a gente viu campanhas como Dove Real Beleza, enfim, outras várias que surgiram, abraçando uma causa cultural a partir da manifestação que as pessoas têm na própria internet, né? Então, usando isso de recurso para ganhar evidência, para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade. Só que a sociedade não parou aí. E as pessoas cada vez mais questionadoras, cada vez mais num mindset de moralidade, de ética. E aí todas as empresas que estavam abraçando causas por abraçar começaram a ser questionadas. Não, mas espera aí, você está levantando essa causa aqui. Isso me parece um oportunismo. Isso não é verdade, você não faz isso. Você fala isso, mas então o que adianta levantar uma bandeira de causa, por exemplo, defendendo o movimento trans e não ter um trans dentro da empresa trabalhando? Então,
cada vez mais as pessoas começaram a questionar. Então, as bandeiras não podem simplesmente ser levantadas, elas precisam ser construídas com atitudes. E aí entra uma nova era, a era das marcas que fazem, a era das marcas que fazem a diferença, a era das marcas da utilidade, da conveniência, porque as pessoas não estão mais aceitando blá, blá, blá. Então, o diferencial entre um negócio e outro não está mais na bandeira que prega, numa publicidade mais bacanuda, está realmente no modelo de negócio, na experiência que a empresa gera, na construção de experiência positiva do começo ao fim do ciclo de negócio, não só na geração de desejo, que é onde normalmente as pessoas focam, né, no branding. Então é muito fácil, né, você seduzir, mas conquistar é muito difícil. Isso exige muito mais de um negócio do que exigia antes. E isso muda tudo. Então, até para evoluir, a gente também precisa rever alguns conceitos de branding, para entender o que está por trás da construção de uma marca e o que o comportamento humano tem a ver com isso. Quando a gente fala de branding, a gente está falando de ativos intangíveis de um negócio, que tem muito a ver com a percepção, a motivação, o desejo, as observações que as pessoas são capazes de fazer, as opiniões que as pessoas têm em relação a uma empresa. Isso tudo é intangível e isso tudo é subjetivo, por isso que é tão difícil. Porém, cada dia mais é o bem mais precioso de um negócio. Até porque a gente tem novos índices surgindo, inclusive no mercado, aumentando o valuation da empresa a partir das atitudes que ela tem. A partir de atitudes de sustentabilidade, de responsabilidade, de vários tipos de segmentos. Mas as atitudes têm muito a ver com o comportamento. E são comportamentos extremamente humanos. Quando a gente olha para esses ativos intangíveis, a gente tem 3 pilares principais, tá? O pilar da identidade, que é onde a gente normalmente constrói identificação, por isso a palavra identidade, né? O objetivo de ter uma identidade própria, exclusiva, é criar sinergia e afinidade com as pessoas e ser reconhecido como alguém único, né? Não como mais um na multidão. A imagem da empresa, que é o que a gente tem, né, de percepção na mente das pessoas, e a reputação em si. Vou até passar cada uma delas de novo de uma forma mais profunda, porque faz todo sentido quando a gente fala do processo de tomada de decisão, do comportamento humano, enfim, do que está por trás do nosso processamento cerebral. E eu vou fazer esse cruzamento em seguida. Identidade nada mais é do que a nossa personalidade, que vem da cultura da empresa, da forma de gestão. Então, a identidade de uma marca não é simplesmente a gente... vamos pensar numa estratégia de branding para esse negócio. Então, agora eu vou desenhar a identidade do zero. Não é isso. A identidade ela é um resultado. Ela é um resultado de uma cultura empresarial, de uma gestão, de um perfil de gestão empresarial, que sim, pode ser costurado por uma definição de personalidade, mas que esta personalidade seja real. Não adianta a gente falar que a marca tem uma personalidade X e ela se expressar de forma Y. Isso causa incoerência. Incoerência no discurso e incoerência até na própria visão das pessoas que estão dentro da empresa, que estão agindo de uma forma inconsistente. Então, identidade na verdade, a capacidade que a gente tem de trazer uma personalidade para um negócio, olhando e escavando muito a cultura daquele negócio e a gestão daquele negócio. Então, se a personalidade está frágil, é preciso mudar a cultura, mudar o mindset de gestão, e aí sim isso impacta na personalidade, que impacta na identidade. Então, a identidade ela é o resultado de uma expressão de marca. Essa expressão vem de atitudes, de ações, que vem de mindset. Por isso que vem de pessoas. Não é tão simples assim fazer uma estratégia de branding. É preciso mergulhar profundamente no que está por trás do negócio. E muitas vezes nas pessoas que estão por trás do negócio também.
Imagem, por sua vez, então, é a representação mental que as pessoas constroem sobre o seu negócio. Então, como que você interpreta algo? A partir do que você vivencia. Então, uma vivência com uma marca, seja ela através de contato visual, seja ela através de experiência de compra, seja ela através do que você ouve falar sobre a marca, não interessa, seja ela, né, de forma direta ou indireta, são essas experiências que são absorvidas por você e interpretadas por você, criando uma imagem mental. Então, quando eu falo o nome de uma marca, então vamos pensar uma marca qualquer, Boticário. Quando eu falo a palavra Boticário, essa palavra vem carregada de significado para você. Esses significados vêm de todas as experiências de contato que você já teve com aquela marca. E aí vem da publicidade, vem da opinião de terceiros, vem de influenciadores, vem das experiências que você já teve de compra, vem das lojas que você viu, não comprou, enfim, vem de vários sentidos, tá? Os percebidos e os inconscientes. Então, assim, a gente está falando muito, então, de percepção. Se essa imagem vem de experiências e experiências são fato, nem sempre todo mundo analisa a mesma experiência da mesma maneira, porque a experiência ela é individual, tá? Cada um de nós experienciamos e vivenciamos o mundo de uma maneira totalmente diferente. Então a gente tem algo em comum, que é o nosso processo cerebral, nosso processamento de dados, nosso modelo, nosso sistema. Porém, o que a gente tem de diferente é o conteúdo que existe nesse sistema. E a percepção de cada um de nós é diferente, então provavelmente cada um de vocês vai registrar uma parte da informação de tudo isso que eu estou falando de uma forma totalmente diferente. Alguns vão dar mais atenção para um lado, outros vão dar mais atenção para o outro, alguns vão achar que é mais importante, outros menos. Então, tudo depende do quê? Do que já existe no banco de dados de cada um de vocês. Então, é a partir do nosso banco de dados individual que a gente consegue ou não perceber algo ao nosso redor. E a percepção, então, é a nossa interpretação de um fato. Esse fato, ele pode justamente ter outros olhares que a gente não conseguiu perceber por uma série de razões, que é justamente o que eu quero falar aqui. A nossa mente, ela já trabalha de forma a filtrar as informações das experiências. Então, a gente não absorve todas as informações de uma experiência. A gente simplesmente corta caminho, tá? Então, a mente, ela é associativa. Isso é um ponto muito importante. Se ela é associativa, ela depende do que já existe dentro dela. Então, se uma informação é totalmente virgem para a tua mente e ela não tem referências, ela vai ter uma visão extremamente distorcida, ou ela nem vai enxergar, que é o que acontece muitas vezes. Então, a mente, ela filtra informações e ela faz isso por uma razão muito específica, que a capacidade que a gente tem de atenção é extremamente limitada. E aqui está o grande problema quando a gente fala de construção de marcas. A atenção das pessoas é limitada. Atenção significa consciência, tá? Então, conscientemente, a gente percebe as coisas de uma forma muito pequena em relação a todos os estímulos que estão realmente ao nosso redor. Dos 11 milhões de bits de informação por segundo, a gente só registra cerca de 40 bits conscientemente. Então, é muito pouco. Todo o resto, a gente descarta. E a gente descarta e processa no inconsciente. Então, a mente faz isso também, nosso cérebro faz isso também, porque é uma questão de sobrevivência. A gente tem energia de uma lâmpada para processar nossos sinapses, para processar, para fazer os nossos processamentos cognitivos. E a cognição, que é a razão, que é o raciocínio, usa muito mais energia do que o que é inconsciente. Então, a gente tem uma carga, um gasto energético muito grande quando a gente precisa de raciocínio, de atenção, de foco, de presença consciente. Então, a consciência, ela exige muito de nós. E justamente por exigir muito de nós e por não termos energia suficiente, porque o cérebro não tem
capacidade energética suficiente, ele entra em modo economia. E aí descarta o que não é relevante e dá atenção para o que é relevante. Pausa. O que é relevante para o teu cérebro não é necessariamente uma lógica, não tem uma verdade nessa real relevância. Ele considera relevante coisas extremamente enviesadas. Muitas vezes, se é o teu cérebro tomando essa decisão do que descartar, ele está olhando para o mundo como se fosse o homem das cavernas lá de trás, dos primórdios da existência, buscando, na verdade, apenas o perigo e o prazer. Então, ele está dando privilégio para aquilo que é risco ou para aquilo que gera prazer deliberado, imediato. Logo, isso não é verdadeiramente o que é relevante para você, porque muitas vezes o que é relevante para a gente pode ser que seja interpretado pelo cérebro de forma inconsciente como um perigo ou como algo que a gente que deveria ser descartado, tá? Como não importante para sua sobrevivência. Que o básico do seu cérebro é te manter sobrevivendo. Então, tudo que ele descarta tem a ver com isso, tá? Percepção, então, é uma simples fração da realidade. Percepção consciente, tá? Então, a percepção, ela é simplesmente esse descarte que a gente já faz e o que sobra dele. Ou seja, uma fração da realidade. Tudo que você acredita, você provavelmente não tem razão. Desculpe. Normalmente a gente acaba enxergando as coisas por uma ótica muito pequena e acaba deixando de considerar uma série de variáveis. Não confie na sua percepção 100%. Não significa que a nossa intuição não esteja certa sempre, e aí intuição é um outro tema que a gente pode discutir em outro momento. Até um desafio para mim hoje fazer uma aula aberta de 1 hora, porque passar por tantos conceitos complexos de uma forma rápida, que seja claro para todo mundo e gere insights, não é fácil. E, ao mesmo tempo, também poder trazer um pouco mais de informação para vocês. Mas, enfim, vamos nos atentar a isso. Percepção é uma fração da realidade e ponto. E quando a gente fala de fração da realidade, a gente fala justamente dos vieses que estão por trás da nossa forma de interpretar o mundo e a experiência, tá? A gente tem uma série de atalhos que a mente toma, que são os vieses, as heurísticas, que inclusive eu falo em detalhes na Masterclass, que não vai ser possível fazer isso em 1 hora, mas todos esses vieses e heurísticas, eles têm fundamentos, né, nas nossas tendências comportamentais, baseado no nosso cérebro primitivo, no nosso sistema límbico, que é nosso cérebro emocional, ou seja, totalmente baseado em nosso inconsciente. E, normalmente, esses atalhos, eles se agrupam nesses 3 tipos, tá? Generalização, então, por exemplo, você tem uma experiência. Se essa experiência foi ruim, você vai julgar que todas as vezes que você tiver naquele mesmo desafio, a experiência será ruim. Então, por exemplo, você comeu um risoto de cogumelos ontem e passou muito mal. Então, você teve uma experiência ruim, ainda mais com a intensidade emocional da experiência, que pode ter sido alta. Então, você fica traumatizado, entre aspas. Você cria um julgamento de que cogumelo sempre vai te fazer passar mal. E aí você cria asco de cogumelo e nem come mais. Você generaliza a situação por causa de um episódio. Ou mesmo, se uma vez você tomou alguma decisão que deu errada, você nunca mais toma o mesmo caminho porque deu errado uma vez. Então, isso é generalização. Ou mesmo a partir de crenças que às vezes a gente generaliza, homem não presta, né? Isso é uma generalização. Então, não significa que todo homem não presta. E assim vai. Então, a gente faz bastante crença popular, normalmente se baseia nesse conceito de generalização. E isso é um atalho, né? Então, para você tomar uma decisão. Então, acaba sendo um viés comportamental e é ruim, porque normalmente a gente descarta as variáveis que poderiam te mostrar que aquela situação seria diferente, se você permitisse e desse uma chance dela acontecer. O segundo grupo é o grupo do cancelamento mesmo, que é aquilo que a mente escolhe justamente captar ou não captar, né? Então, ela faz um filtro
de acordo com o que ela entende, do que o cérebro entende que sua atenção deveria realmente ser direcionada. Então, ele descarta tudo que acredita que seja irrisório. Se tiver alguma coisa que se sobressai, todo o resto é descartado. Então, ele faz uma seleção do que é importante registrar. Quais são os parâmetros que o cérebro usa para selecionar o que deve ser registrado? Normalmente, é a intensidade emocional de uma informação sensorial. Talvez fique um pouco complexo para entender agora, mas se algo está destoando de tudo em termos de intensidade emocional, provavelmente vai te gerar uma atenção maior. Às vezes é até um estímulo visual. Se algo tem um impacto visual muito maior dentre tudo, provavelmente ele vai chamar sua atenção e você vai descartar todo o resto. Então, a priorização normalmente tem a ver com a intensidade das reações químicas que acontecem no seu organismo quando você recebe um estímulo sensorial. Talvez fique um pouco complexo agora, mas eu prometo que mais para frente vocês vão entender melhor. O terceiro grupo é o grupo da distorção. Então, é quando a gente recebe informação, mas a gente só guarda aquilo que valida alguma crença que a gente já tem, ou aquilo que está mais latente na nossa mente. Então, de tudo que eu estou falando, que já é complexo, que exige atenção, energia de vocês provavelmente vão reter, vão generalizar algumas coisas que eu falei, vão cancelar uma boa parte de tudo que eu falei, e vão talvez dar atenção e registrar apenas aquilo que talvez reforce algo que vocês já têm intuitivamente de conhecimento. Então, só estou contando isso para vocês perceberem em si mesmos os vieses, que eles são realmente muito fortes. E quando eu falo de atenção, eu falo de um grande problema de mercado, porque nós, como seres humanos, estamos vivendo a cultura dos excessos. A cultura dos excessos significa o quê? Muita informação o tempo todo ao nosso redor, muita opção de produtos, serviços, de caminhos, enfim, de tudo, e muita pressão, porque a gente também está vivendo sob bastante estresse. O estresse, por si só, gera reações nos nossos organismos que reduzem a nossa capacidade de atenção. Porque o teu organismo está gastando energia para te proteger do perigo. Então, ele está fisiologicamente sendo trabalhado para te ajudar a ter uma reação de luta, de fuga, enfim. E isso faz com que ele deixe de ter energia para o raciocínio, que é uma das coisas que mais gasta energia no organismo, como eu já falei. Então, a gente fica com menos capacidade de atenção, de foco. Quando a gente tem muita informação, eu entro em colapso, porque eu tenho que analisar todas as variáveis e muitas vezes a gente procrastina, desiste e deixa para depois, porque não dá para olhar para tudo, já que a gente tem, ao mesmo tempo, escassez de tempo. Então, a gente vive excesso de tudo isso e escassez de tempo. Essa é a fórmula do fracasso para todos nós, claro, né? Então, você tem muita sobrecarga e pouco tempo, você vai entrar em colapso. E além de falar, né, desse colapso que prejudica a nossa atenção, nossa capacidade de dar atenção para uma coisa de cada vez, a gente também concorre com muitas outras coisas quando a gente fala de marcas. Então, antigamente, você olhava para um concorrente de uma marca, né? Então, a concorrente da Coca-Cola é a Pepsi, concorrente do iPhone é Samsung, e assim vai. Antigamente era assim. Hoje em dia, você concorre, na verdade, à atenção das pessoas. Então, você concorre com os posts dos amigos, com a timeline lá do Instagram, com um pequeno negócio, com um grande negócio, com tudo que está na palma da mão das pessoas, fazendo parte, né, do scroll da tela dos seus celulares. E amanhã pode não ser celular, que justamente é outra tendência, mas não interessa. A descarga de informação que a gente recebe o tempo todo em nossas vidas vai continuar sendo grande, continua sendo. E quando a gente fala, né, de atenção, e por onde anda, por exemplo, a rota de atenção das pessoas? Quando a gente vai olhar para o comportamento do dia a dia de todo mundo, para a jornada de vida das pessoas,
tem uma concentração muito grande em comum em algumas categorias. Então, a categoria de entretenimento, então tem muita gente focada em se entreter, tem a categoria de pesquisa, a gente está o tempo todo buscando coisas, a categoria de aprimoramento, então a gente está o tempo todo buscando conhecimento. Vocês estão aqui numa quinta-feira à noite comigo, que agradeço muito de coração, justamente porque é um movimento natural da cultura atual. Até por pressão, né? Porque se todo mundo está tendo tanto conhecimento, então cada vez a gente tem que conhecer mais coisas. Isso é até uma pressão interna, até uma sensação de... entra muito naquela síndrome do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Enfim, ou a gente está fazendo compras, né, nas telinhas, tudo isso na palma da nossa mão. Deliveries, conversas. E quando a gente vai olhar para as marcas mais valiosas do mundo, são as marcas que fazem exatamente o que é importante e útil para as pessoas, ou seja, elas se enquadram exatamente nessas categorias, nesses hábitos. São as marcas mais valiosas do mundo. Então, branding hoje é fazer, é modelo de negócio, é experiência, é reputação. Esse é o tripé de branding. Até porque no processo de tomada de decisão está muito difícil mesmo a atenção e o interesse das pessoas. Muito difícil. Então, a gente precisa, na verdade, entrar na rota de atenção das pessoas, porque senão elas nos descartam. Eu costumo fazer segmentação buscando pessoas que se interessam. Enfim, eu vendo sapato, então eu segmento para pessoas que gostam de sapato. Não adianta mais a gente pensar assim. O que a gente precisa é estar na rota de atenção. O quando as pessoas querem saber de sapatos ou quando as pessoas estão com a rota de atenção focadas e abertas para receber uma mensagem de sapato. Né? Então, essa é a resposta, inclusive, para essa pergunta. Como ser notado, então, num mundo tão lotado? Encontrando o momento certo para entrar na rota de atenção. Então, é entender, por exemplo, a jornada de vida das pessoas e aonde a categoria, o tema, a marca poderia entrar e fazer parte. Então, é muito importante a gente entender que hoje o contexto é tudo. E ser relevante é ser relevante no contexto. Não é só pensar em perfil, em persona, é pensar em contexto, em que contextos eu consigo ser útil, em que contextos eu consigo encantar. E além disso, obviamente, perseguir algo que é, para mim, o ativo mais valioso de um negócio, que é a reputação. Por que reputação é um dos ativos mais valiosos de um negócio hoje? Por uma simples razão. Já está muito caro adquirir clientes há bastante tempo. Então, antigamente, quando o digital começou a crescer como um canal, era até barato você fazer Google Ads, enfim, esse tipo de coisa. Hoje em dia, é muito caro você realmente ter resultado a partir de marketing digital, por exemplo. Isso sem falar que você precisa de uma estratégia extremamente omnichannel. Então, pensar em meios offline, online, em várias segmentações diferentes, distintas, enfim. Está caro, está complexo e a conversão está sendo mais difícil do que nunca. Mesmo com os modelos de atribuição, mesmo com inteligência artificial, enfim, está muito difícil adquirir clientes. Então, o custo de aquisição tem sido alto, o suficiente para muitas vezes os negócios nem conseguirem sobreviver. Muitos e-commerces, por exemplo, que surgiram como negócios digitais, não conseguiram sobreviver justamente porque não conseguiram manter esse motor girando de aquisição e retenção. A reputação, ela tem muito a ver com o pós-venda, né? Tem muito a ver com a experiência de compra. Então, reputação, que é um valor de branding muito forte, não tem a ver com a capacidade de atrair e gerar interesse. Tem a ver muito com a capacidade de reter clientes ou de gerar satisfação no momento de compra também. Então, gerar satisfação em todo o ciclo de negócio. Porque a partir desse momento que você gera satisfação, você gera recomendação, você gera boas avaliações. E vamos lembrar que quando as pessoas estão buscando um produto ou serviço, o que elas levam em consideração? A opinião de terceiros.
porque reputação tem sido um grande atalho nesse momento que a gente está bombardeado de muita informação, sem tempo, sem energia disponível. Então, a reputação de um negócio é uma forma que a gente tem de atrair novos clientes, sem ficar dependendo de investimento e conversão de mídia, por exemplo, o tempo todo. Então, a própria reputação já constrói visibilidade e preferência para você. Reputação, para mim, é um dos ativos mais importantes e relevantes de um negócio. É uma estratégia de branding muito forte e depende muito da sua capacidade de construir experiências valiosas, significativas, memoráveis, que tem tudo a ver com branding e com neurociência, porque a gente vai falar sobre o processo de tomada de decisão, e ao mesmo tempo mostrar, construir um elo de ligação entre você e o cliente, onde você não precisa ficar estimulando o tempo todo o cliente para ele voltar. Ele já te prefere, independente de qualquer coisa, porque já existe uma relação de reciprocidade entre ambos. Então, como que a gente constrói reputação? Com um conjunto de fatores. Então, a gente tem, sim, que ter atitudes de valor para construir uma identidade forte, reconhecida, clara, né? Ter um posicionamento claro. A partir disso, construir uma boa percepção de valor, que é uma imagem positiva de mercado, a partir das suas atitudes de valor. E a sua percepção de valor e suas atitudes de valor precisam entregar algum valor, então, por isso que aqui entra a capacidade de inovação de um negócio, porque entregar valor está em servir, e servir significa criar modelos, às vezes, de negócios diferentes, ou pensar num pós-venda diferenciado, mostrar que se importa com as pessoas, entendendo as necessidades dela a partir daquilo que você faz e entrega. E isso depende de capital humano e intelectual, né? Porque a inovação, então, ela é uma capacidade de empatia manifestada em quem toma a decisão de negócios. Então, eu preciso de pessoas dentro de uma empresa que sejam capazes de criar valor, ou seja, que sejam capazes de entender de seres humanos, de observar o que está por trás do comportamento, mapear isso e empaticamente buscar e perseguir, né, a criação, a geração de valor para o outro, a partir de serviços, produtos, experiências, conteúdos, não interessa o quê. Isso depende também da capacidade da empresa ter uma cultura muito sólida, baseada em propósito. Propósito nada mais é do que esse fio condutor que vai fazer com que o mindset de todos os indivíduos dessa empresa estejam juntos em prol de um objetivo, de gerar valor. Mas não de gerar valor aleatoriamente, de gerar valor de forma conectada à essência do negócio, para construir posicionamento, para valorizar o que aquele negócio tem de diferencial. Então, é importantíssima a construção de propósito dentro da empresa, porque é isso que vai guiar todo mundo, a visão de todo mundo, para que todo mundo possa pensar o tempo todo em como manifestar esse propósito para as pessoas. E isso tudo nos permite uma presença de valor na sociedade, na cultura, no mundo das pessoas, no mundo dos consumidores. Então, a gente está falando também de construção de relacionamento social. A reputação se constrói com dia a dia, com consistência, com presença contínua. É estar todos os dias conversando, é estar sempre fazendo, é mostrar as histórias que estão por trás do negócio que podem valorizar esse negócio. Enfim, é estar o tempo todo presente também, né? Não necessariamente ser e ficar quietinho no seu canto. Precisa de um trabalho de comunicação adequado, mas é uma presença de valor. Não é um trabalho de comunicação que foca na venda ou no alto benefício do negócio. Existe uma diferença muito grande nisso. Então, aqui a gente tem a fórmula da reputação. E significa dar foco no outro, né? Perseguindo sempre a entrega de utilidade e a entrega de encantamento. Aqui dá para ter claro, por exemplo, quais são as possíveis manifestações de branding, então. É inspiração, é motivação, é viabilização, é humanização, é muitas vezes fazer parte da vida, ter uma experiência memorável, muitas vezes para criar uma memória afetiva, né? Ou representar um grupo, ou representar ou criar um ritual que faça parte de um momento
de vida que signifique muito para as pessoas. Enfim, essas são as formas que a gente tem de manifestar a marca, o propósito de marca, criando utilidade de encantamento, né? Não é só a utilidade pela utilidade, porque um relacionamento pautado em utilidade, ele é condicionado. Daí você vai, obviamente, preferir outra marca se ela tiver uma utilidade maior. Mas quando existe um encantamento nessa relação, quando existe uma troca de admiração, você não troca uma marca por outra, porque ela te conquistou. É diferente. Então, o desafio, na verdade, não é vender, é deixar o outro se encantar com você. Isso faz com que crie uma sinergia muito maior e até mesmo uma intimidade muito maior. E aí, normalmente, as pessoas dão preferência para aquilo que elas confiam, para aquilo que elas valorizam e admiram, para aquilo que realmente tem uma diferença nas suas vidas, ou seja, é útil. E esses são atributos que correspondem justamente a essa demanda de uma nova economia, essa economia criativa, economia colaborativa, digital, humana, absolutamente humana, né? Então, ficou muito claro, acho que para vocês, que o mundo nas nossas mentes, ele é extremamente individual. Cada um de nós vê um retrato diferente do mundo. Então, a nossa percepção, ela é personalizadíssima e nunca se repete de pessoa para pessoa. Mas o que a gente precisa perseguir é justamente esse consenso. A reputação, ela é o consenso. É quando todas as pessoas veem a mesma coisa naquela marca, por exemplo, ou naquele indivíduo, não interessa. Alguém tem a reputação, então pode ser uma marca ou pode ser uma pessoa. Às vezes o branding, ele é pessoal e cabe da mesma maneira o mesmo raciocínio. Então, se a gente tem um modelo de mundo tão diferenciado, o que a gente precisa buscar é o que move os indivíduos de forma coletiva, o que gera, por exemplo, uma percepção mais unânime sobre um fato. Então, tem coisas que são inquestionáveis. Então, valores, por exemplo, morais, éticos, isso é inquestionável. Todo mundo tem admiração por quem tem um comportamento moral e ético, por exemplo, né? Então, um comportamento que é considerado um comportamento de colaboração com o mundo. Isso é unânime. Por isso que a gente tem vivido tanto essa era da colaboração, né? Porque acaba sendo uma forma de valor de negócio. E até porque as pessoas estão justamente no movimento de dar mais valor para humanidades e colaborar com o outro é uma forma de se sentir mais humano, de se sentir conectado a algo maior, né? Então, a colaboração, ela é extremamente forte. O consenso é a reputação, e o consenso é algo que a gente precisa correr atrás quando a gente fala de branding. Porque se a gente for olhar para o target de uma forma ampla, ele precisa realmente ser compreendido na sua individualidade para criar uma real conexão. Mas existem fundamentos que são coletivos, que fazem parte da natureza humana, que nos ajudam justamente a ser mais heterogêneo, para agradar aos olhos de todos, para ser unânime, para ser um consenso. Porque é difícil ser um consenso. Tem algumas regrinhas e algumas questões relacionadas ao comportamento humano que acabam sendo atalhos para isso, né? Então, o que a gente persegue é uma real conexão. E é tão difícil criar uma real conexão, porque muitas vezes a gente está olhando as pessoas por estereótipo, julgando esse estereótipo, que é uma pontinha de um iceberg, que não tem nada a ver sobre realmente quem aquelas pessoas são, né? Então, a gente às vezes generaliza, pessoas 60 a mais já estão de bengala e não é verdade, não necessariamente. Então, você cria estereótipos. E esses estereótipos te colocam em jaulas, em armadilhas de tomada de decisão péssimas. Normalmente, quando a gente vai fazer segmentação, a gente olha para dados demográficos e pouco para os traços de personalidade e pouco para os caminhos que as pessoas fazem e que as colocam em comum de alguma forma em relação a alguma categoria de produto e serviço. Normalmente a gente vai pelo caminho mais fácil, né? Então, se faz sentido, somente abraça. E esse é um grande problema. Aliás, o maior problema é esse, né? A gente fica o tempo todo dando sugestões
do nosso consciente para o nosso inconsciente e vice-versa. O que faz sentido a gente abraça. Então, se você tem uma crença de que homem é tudo igual, você vai falar que teu público é masculino, então você já sabe como ele é. E você vai já colocar os critérios que definem esse target e criar uma persona extremamente estereotipada. Esse é um viés muito ruim para quem toma decisões de negócio. Porque as pessoas são extremamente complexas. As camadas que nos compõem são muitas. E apesar, né, de tudo isso, a gente também tem algo em comum, que é o nosso processamento cerebral, que eu tenho falado tanto. Então, o modelo de processar as informações, ele é igual para todo mundo, é o conteúdo que muda. E alguns conteúdos que a gente tem são super similares. Então, é por isso que a gente precisa entender de cérebro, é por isso que a gente precisa mergulhar no universo do ser humano de forma mais profunda, entendendo o mecanismo cerebral. Principalmente para desvendar o que está por trás do comportamento, ou seja, o inconsciente. Até porque grande parte das escolhas que a gente faz o tempo todo são mais emocionais do que racionais, são inconscientes. São absolutamente inconscientes. Você acha que tem consciência, mas na verdade é o seu lado racional tentando dar sentido para um impulso, por uma sugestão do teu inconsciente. Então, o teu inconsciente que manipula, e ele manipula tão bem que a gente acaba assinando embaixo com o lado racional e acha que sabe exatamente por que fazemos o que fazemos. E a verdade é que não. Se a gente for comparar, então, eu tenho uma caixa de processos automáticos muito maior do que os processos controlados. E isso faz com que a gente não consiga ter respostas claras quando pergunta para um consumidor por que ele comprou determinada coisa, ou por que ele prefere X a Y. Ele não tem certeza, ele não sabe, ele simplesmente conta uma história que faz sentido e que, justamente por fazer sentido, ele abraça. Mas a verdade é que quando a gente fala dessa caixinha de inconsciente, a gente tem uma série de questões que influenciam os nossos comportamentos. E elas partem lá do princípio de tudo, que é o banco de dados que a gente vem já pré-programado. Então, a gente já nasce com algumas pré-programações. Essas pré-programações, inclusive, muitas vezes vão ditar os nossos comportamentos, as nossas percepções, vão gerar vieses, vão nos levar a alguns caminhos. E são pré-programações que, justamente por serem herdadas e estarem tão distantes da realidade atual, a gente nem consegue perceber. Então, é por isso que a gente precisa entender tanto o que está por trás do nosso inconsciente. E isso eu não consigo entrar aqui hoje, mas, obviamente, eu justamente construí uma masterclass de 12 horas para poder explorar mais cada um dos temas, para poder explicar melhor como funciona. Eu estou tentando trazer aqui uma visão geral, e essa visão geral já vai trazer insights para vocês, então eu queria que vocês até depois compartilhassem alguns insights que puderem, obviamente, porque isso ajuda outras pessoas a terem insights também. Então, a nossa caixinha do inconsciente vem carregada de pré-programações, ou seja, informações que a gente carrega desde a nossa pré-história, e informações que a gente carrega da nossa árvore genealógica mais próxima também, né? A nossa família, o nosso DNA. Também a gente acaba herdando da cultura que vivemos, então tudo que a gente vive na cultura a gente aprende como verdade e se torna a nossa baliza de valor, como eu falei, até pela convivência também das pessoas mais próximas, o que as pessoas mais próximas a nós acreditam, a gente acaba influenciando a nossa visão, e tudo que a gente também aprendeu através das próprias experiências, né, de certo e errado, de bom e ruim, através das interpretações que a gente fez de cada experiência. Então, a gente tem um banco de dados compartilhado e um banco de dados adquirido por nós, mais particular. Esse banco de dados herdados, compartilhado, é o que a gente tem em comum como indivíduos. E é justamente o que a gente tem em comum que ajuda, por exemplo, a construir esses atalhos para a gente justamente conseguir o consenso sobre determinado tema,
para que a percepção das pessoas seja mais parecida e que a gente possa captar justamente a atenção das pessoas por algo em comum entre todos. Então, entender essa parte é muito importante para conseguir costurar, desde o processo de chamar a atenção e despertar o interesse, até realmente conquistar e fidelizar, por exemplo. Todo esse conjunto de bancos de dados cria dentro de nós crenças, valores, que é a nossa baliza. E essas crenças e valores vão ditar os nossos comportamentos, então a gente vai regular ou não alguns impulsos que são justamente inconscientes, que vêm desde a pré-história. Vão ditar também a nossa percepção, é o que vai fazer a gente fazer aquele filtro de percepção, então o que a gente percebe e descarta, o que a gente dá mais atenção. Também vai ditar os nossos desejos, motivações e gostos, preferências, e até nosso nível de consciência. Então, é esse conjunto de informações todo que a gente carrega. E isso vai ditar um comportamento, né? E aí, esse comportamento, ele é grande parte inconsciente, a partir de vieses causados por esse banco de dados e por essas crenças e valores. Também, esse conjunto de fatores vai ditar as nossas proficiências, nossas habilidades, aquilo que eu sei mais e faço mais em repetição se torna proficiência e hábito, e assim eu crio padrões de comportamento, todos eles mais inconscientes. Então, esses comportamentos inconscientes, eles vêm de uma série de fatores, e entender esse processamento todo é fundamental para você tomar melhores decisões e para que outras pessoas ou que você ajude o seu consumidor a tomar boas decisões. E este é o conjunto de ideias que eu venho trazer um pouco aqui hoje, justamente para dizer que é o nosso inconsciente que opera grande parte das vezes, e ele opera a partir também daquilo que a gente tem, né, que é as nossas emoções, nossa reação química, reação bioquímica que a gente tem quando a gente está vivendo uma experiência. Então, as emoções, elas não são conscientes, elas são extremamente inconscientes. O que você tem consciência é um sentimento, é uma sensação, mas a emoção em si, ela é uma reação totalmente orgânica. A partir de hormônios e neurotransmissores que a gente tem uma descarga emocional no organismo. Quem assistiu Divertidamente conheceu as principais emoções base que existem dentro de nós, que é a alegria, a raiva, o nojo, o medo, a tristeza. Essas emoções, elas estão o tempo todo, né, dançando dentro de nós, reagindo ao meio externo. Então, a gente... Como que as emoções trabalham? Na verdade, a gente recebe os estímulos por meio dos sentidos, todos os sentidos, né? Então, olfato, visão, audição, enfim, todos. A partir desses sentidos, eu processo a informação justamente buscando na memória alguma associação. Então, por exemplo, você está vendo alguma imagem, aquela imagem ela é resgatada em alguma memória, essa memória tem alguma carga emocional registrada, e é a partir dessa carga emocional que seu organismo sabe que emoção que ele gera. Então, a emoção tem muito a ver com o registro de experiências, com o aprendizado dessas experiências e com a orientação do teu comportamento, né? E não é uma emoção que reage ao estímulo externo. Elas dançam entre si, né? E algumas ficam mais sobressalentes que outras. E essas que estão sobressalentes que acabam gerando determinada reação. E as emoções são ativadas por hormônios e neurotransmissores que têm funções orgânicas específicas que geram reações fisiológicas. Então, por você tá com raiva, você fica vermelho, enfim, você tá com medo, você acaba tendo, enfim, o sangue concentrado em algumas das regiões do corpo, tem dor de estômago, enfim, tem uma série de reações fisiológicas a partir das emoções. Então, existe esse processo. E é assim que a gente tem um instinto emocional de reação quando a gente está numa experiência. Então, acontece alguma coisa, você capta via seus sentidos
o que tem na sua memória de associação parecida com aquela situação, e aí são coisas extremamente ilógicas, tá? Não significa que você vai buscar o teor daquela situação dentro da sua memória. São registros sensoriais que acabam te ativando memórias, né? Então, se você conheceu alguém com uma blusa vermelha que te maltratou na infância e te gerou um trauma, talvez toda vez que você conhecer, que você encontrar alguém com uma blusa vermelha, você tenha uma sensação de aversão. Tô chutando, tá? É um exemplo bobo, mas para você entender. Então, o vermelho é um efeito sensorial que resgatou algo via uma associação de cor, que não é sempre assim, cada experiência registra uma informação sensorial diferente. E aí você teve uma mesma reação por medo, por causa da situação que foi registrada na sua memória com a emoção antiga. Né? Então, a emoção atual ela é resultado da emoção antiga que foi ativada via algum gatilho. E veja bem, qual o papel do branding? Criar gatilhos que resgatem boas emoções, ou seja, alegria, né? Porque, como você vê, são emoções negativas normalmente que a gente tem. E aí, obviamente, você tem uma reação de proximidade, de facilitação comportamental. Então, não é tão simples assim, né? Conseguir gerar essa reação, mas é isso que a gente tem que perseguir. O problema também é que a gente tem muito mais dificuldade do que para tomar decisão do que nunca, o que nos torna muito mais manipuláveis pelo inconsciente. Então, hoje em dia, a gente é muito mais levado pelos nossos impulsos emocionais, pelos nossos instintos primitivos e os atalhos de vieses, de heurísticas, mais do que nunca. Porque, como eu falei, a gente está vivendo mais estresse, mais estímulos e tem muito mais opção ao nosso redor. As decisões exigem esforço mental e a gente não tem tempo a perder. Se a gente tem menos energia, a gente vai buscar os atalhos. E não há atalho mais forte, por exemplo, do que o consenso, do que a conformidade social. Esse é um grande atalho. E isso tem tudo a ver com branding, porque é reputação. Aqui eu termino, então, a aula de hoje, especificamente, até porque eu sei que é bastante informação. Quando eu desenvolvi a aula, a masterclass em si, a minha ideia foi justamente mergulhar em vários desses temas que eu passei por cima aqui, né? Passei mais por cima pelo tempo, mas também cruzar muito com o dia a dia de decisão de negócio, com os desafios de como fazer, como construir uma estratégia eficiente, de como pensar segmentação, de como pensar jornada. Então, quando eu falo de processo de tomada de decisão, que é a minha linha de estudo, quando eu falo de comportamento e neurociência, o processo de tomada de decisão nada mais é do que a jornada. A jornada de consumo, ela não está necessariamente no mapeamento de pontos de contato. Ela está em entender o mindset das pessoas em todo o processo de tomada de decisão. Do momento que ela descobre ao momento que ela se interessa, se conecta, enfim, decide em si, avalia, reavalia, enfim. Este processo de tomada de decisão, ele pode ser analisado sobre um viés neurocientífico, sobre um olhar comportamental e cultural, e também se manifestar em insights de negócio, em insights de comunicação, em insights de branding. Eu espero que tenha ficado claro os principais conceitos, que eu sei que é bastante informação aqui, e até queria ver um pouquinho do que vocês trouxeram de dúvidas, porque eu não estou vendo o chat, então eu vou desconectar a minha tela. Vamos lá. Queria ver um pouquinho do que vocês escreveram aqui para eu poder tirar algumas dúvidas. E aí, em seguida, a gente encerra. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Quando uma marca cria um padrão de comportamento, onde começa e termina a responsabilidade da sociedade? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tá, vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi. Dificilmente, né, a marca, ela cria um padrão de comportamento. A marca, ela tem a capacidade de influenciar, se ela tiver, sim,
um poder de influência. O poder de influência tem a ver com a confiança que as pessoas têm nessa marca, tem a ver também com o tipo de relevância daquilo que ela está trazendo de novos comportamentos, né? Então, por exemplo, se ela está criando um novo mercado, qual a relevância desse novo mercado para as pessoas, né? Então, primeiro, o nível de confiança que as pessoas têm nessa marca. Segundo, o nível de relevância dessa sugestão de novo comportamento. E onde termina e começa a responsabilidade da sociedade? Então, a gente vive num ecossistema. Dentro de um ecossistema, todo mundo tem alguma responsabilidade. Inclusive, o papel de uma marca hoje nem sempre é só executar, é possibilitar que as pessoas executem. Então, é dar voz para as pessoas, é dar ferramentas para as pessoas, é viabilizar, e não necessariamente sempre fazer por elas, né? Então, ajudá-las a fazer nem sempre é fazer por elas. Inclusive porque muitas vezes as pessoas, elas precisam de um senso de propósito, elas só não têm ferramentas para executar. Então, quando as marcas entendem aonde elas podem ser relevantes, elas conseguem, sim, criar estratégias que fazem uma mudança comportamental acontecer, ao mesmo tempo que conseguem construir uma relevância de mercado muito grande por estarem oferecendo algo que é de valor social. Né? Então, o valor social não está em defender uma causa e nem de resolver o problema sozinho como marca. Às vezes é criar o ecossistema de valor, é fazer a cadeia toda funcionar. Deixar que as pessoas cumpram o seu papel também na sociedade, dar voz, dar ferramentas. Então, também está nisso, tá? Então, não é só o executar por elas. Deixa eu colocar aqui algumas perguntas. Então, eu adorei a aula. Essa aula me ajudou a absorver mais conteúdos. Sim, tem muito fundamento que a própria PNL usa de neurociência, porque quem não conhece PNL, que é Programação Neurolinguística, PNL é uma técnica, né, baseada em neurociência. Então, assim como a gente está trazendo aqui o conceito de neurociências aplicadas ao branding, né, a PNL acaba trazendo os conceitos neurocientíficos aplicados a mudanças de crenças, a contribuição na conexão entre pessoas, enfim, uma série de outros tipos de funcionalidade. Vamos lá, vou falar um pouquinho então da Masterclass. A Masterclass ela começa a partir de hoje, então hoje já estamos abrindo vendas, né? Então ela tem 12 horas de duração, sendo 10 horas de aula gravada, 2 horas de aula em grupo, que é muito para orientação também, porque eu entendo que muitas vezes eu fico trazendo conhecimento e às vezes as pessoas não conseguem aplicar na sua realidade e não conseguem costurar as coisas na própria vida. Então, a ideia da aula ser aberta em grupo é eu justamente coletar em todas as aulas os insights e dúvidas que vão surgindo e conseguir trazer em uma aula em grupo, né, numa troca coletiva, fazer esse brainstorming para ajudar as principais histórias que foram levantadas ali a serem resolvidas a partir do conhecimento adquirido. Então, a ideia é essa. Além disso, também tem um e-book bem robusto que eu fiz justamente para dar um complemento de conteúdo, né, de tudo que tem na Masterclass. Também tem outros vídeos de entrevista com profissionais de mercado que eu já fiz, com outras palestras e afins que eu deixo lá como uma biblioteca de complemento, além de uma curadoria que eu mesma faço de conteúdos extras para serem estudadas por fora, então vídeos e afins que eu mesma seleciono para complementar aquilo que eu fiz de vídeos e conteúdos. Então, essa é a ideia da Masterclass. Ela tem 3 grandes temas, né? O primeiro é uma aula focada em neurobranding, muito explorando tudo isso que eu trouxe aqui de uma forma mais profunda, né? E o segundo bloco é muito sobre a arquitetura de escolhas, ou seja, ajudar a interferir realmente na percepção, na motivação, entender os vieses e heurísticas em detalhes, né? Entender um pouco mais as emoções em detalhes, que a gente tem vários níveis de emoções,
as primárias, as secundárias, as de fundo, enfim, o papel delas, a diferença com sentimento, enfim, entra mais em detalhes em questões comportamentais, e ajuda também a trazer os drivers de consumo que existem hoje, que são baseados nessas motivações inconscientes, para trazer insights para quem, né, toma decisões de marcas. Esse é o segundo bloco. O terceiro bloco, ele é muito mais focado em construção de estratégia, em como eu penso e desenho uma estratégia de marca, ou uma estratégia de comunicação, ou uma estratégia de negócio, como eu desenho jornadas, como é que eu tenho insight nas jornadas, alguns exemplos. Então, são 3 blocos bem diferentes. E já está aberto, sim, o site eu vou até colocar aqui para quem quiser. Deixa eu colocar aqui. Esse é o site para quem quiser entrar agora, mas também está no IBN, para quem é aluno do IBN, também tem um desconto em cima do desconto que já tem hoje. Então, a gente está com desconto de 50% no curso. Quem é aluno IBN e do EAD tem mais 30% de desconto em cima desse valor, já com desconto que está disponível. Até porque quem já foi meu aluno provavelmente já teve parte de algum conteúdo que eu dou, então eu já dou 30% de desconto por isso, em cima do desconto que a gente já está dando de 50%. Então dá para acessar via brainsights.com.br ou entrar pelo site do IBN Brasil, na aba de cursos, que também está lá. E o carrinho já está aberto. Também, se tiver qualquer problema e não gostar do conteúdo, não tem problema nenhum. Tem uma semana aí para dar uma olhada e pedir o dinheiro de volta se não gostar. Eu prezo bastante por isso, até porque não há interesse nenhum de forçar a venda, não, gente. A ideia justamente é compartilhar conhecimento. É um projeto que eu tenho há bastante tempo, que muita gente me pede para evoluir das aulas que eu dou, porque às vezes eu dou aula justamente de 3, 4 horas, e mesmo assim fica faltando, né? E as pessoas costumavam me pedir, e eu realmente tinha muita vontade de fazer isso. Então, fiz com todo carinho, espero que gostem, espero que seja bom para todo mundo. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Sim, os descontos para os alunos do IBN, eu vou anotar aqui um telefone para vocês entrarem em contato via WhatsApp. Também pode entrar no site do IBN e pedir para falar por WhatsApp, que já vai direto para o contato do WhatsApp, mas eu vou até colocar aqui o telefone de WhatsApp para quem for aluno do IBN. Tá? É só pedir que eles dão. Estou anotando aqui para colocar no ar. Esse aqui é o telefone, tá? Então, se você é aluno do IBN e quer pedir o código de desconto, então, na verdade, precisa ser aluno do IBN EAD, tá? Desculpa até corrigindo aqui. Então, para quem é aluno do IBN EAD, tem 30% de desconto. E aí é só pedir para poder receber esse código, tá? Então, também tem, acho que, como acessar via área de membros, enfim, que daí, se você é aluno EAD, você já tem como ter contato direto com eles. E eles te passam um código, esse código já vai dar um desconto automático em cima desse valor com desconto que já está hoje. Então, de 1.040 já está por 520, e aí o aluno IBN EAD tem mais 30% em cima desse dinheiro. Estão dizendo aqui que o site do IBN está fora do ar, deve ter dado algum problema. Mas esse telefone que está aqui já é contato direto de WhatsApp, não tem problema, é só mandar um WhatsApp que eles respondem o mais rápido possível. Se não está indo agora, deve ter dado algum problema no sistema, talvez muita gente esteja entrando ao mesmo tempo, às vezes acontece de tecnologias nos deixarem na mão. Quem sabe faz ao vivo. Mas deixa eu ver aqui mais dúvidas. Na minha visão, como que as marcas podem fazer para se manterem atualizadas sobre mudanças comportamentais? Tá. Então, primeiro, a partir das pessoas que estão dentro do negócio terem justamente a capacidade de olhar para a cultura. Então, eu costumo fazer isso via data science, listening, cruzamento de informação de dados de mercado. Até agora que eu vi, a Júlia que perguntou, né? A Júlia, eu conheço a Júlia é muito boa também em análise de comportamento de consumidor, e
com certeza eu acredito que a antropologia ajuda muito nisso, e justamente por ter feito ciências sociais e aplicadas a consumo, eu também tenho uma base de antropologia, então uso muito do conceito de etnografia para mapear comportamento, e a ideia justamente é mergulhar na vida das pessoas, observar o que elas expressam naturalmente na internet, e a partir disso interpretar esse comportamento com o meu conhecimento, por exemplo, de comportamento humano, de processo de tomada de decisão, eu consigo fazer uma interpretação que vai um pouquinho além. Então, quanto mais vocês mergulham no ser humano e conseguem entender e compreender o que está por trás da mente das pessoas, vocês conseguem usar melhor os dados que chegam até vocês. Isso é um diferencial profissional e um diferencial de negócio. O que mais aqui? 85 a 90% das decisões são tomadas pelo inconsciente. Em que tipo de decisão o consciente toma à frente? Isso é bem complexo, até porque, na verdade, o consciente normalmente está a serviço do inconsciente. Então, o que acontece é que você tem uma resposta consciente a um impulso emocional, um impulso instintivo. E aí, a partir disso, você faz uma justificativa para aquela ação, para dar um sentido para aquele estímulo que te gerou aquela decisão. Então, a gente primeiro decide emocionalmente. E o consciente, ele simplesmente valida. A não ser... Então, assim, aí eu vou entrar num ponto complexo aqui que vai talvez confundir algumas pessoas. Mas o que acontece é que a emoção impacta a cognição, tá? Mas a cognição também pode impactar a emoção. Como? Com autoconhecimento. Então, a partir do momento, por exemplo, que você conhece quais são os vieses comportamentais, as tendências que você tem de padrão de comportamento, você consegue regular seu comportamento, questionando-se. Então, eu preciso realmente disso aqui? Isso realmente vai me fazer bem? Então, assim, eu sei que eu desejo, mas eu não posso. Então, por que eu vou fazer? Né? Então, isso aqui vai fazer mal para alguém? Então, você coloca algumas regras, por exemplo, cognitivas, que questionam os impulsos que você já tem emocionais e instintivos. Isso talvez ressignifique a emoção. E você até deixa de ter vontade. Por ter justamente se questionado, você enxerga outras possibilidades. Ou por ter se questionado, você enxerga o resultado negativo daquela ação. Então, é um trabalho de autoconsciência, né? De buscar entender e compreender o que está por trás do próprio comportamento para ressignificar aquela emoção e aquele instinto e aquela intuição, muitas vezes. Né? Então, é a consciência, na verdade, de se questionar, a autoconsciência, o observador. Aquela vozinha sua que justifica, ela normalmente está dando um sentido a um impulso emocional e instintivo, e não necessariamente está ressignificando aquele instinto e mudando a sensação dentro de você. Tá? Então, poucas vezes o inconsciente trabalha e ressignifica as emoções e o instinto. Mas, quando faz isso, normalmente tem ali alguém que está com uma motivação maior em se regular, em se conhecer, em se questionar, tá? Então, é o observador que existe em você, é aquele teu lado que talvez tenha valores muito sólidos, muito fortes, e que mesmo diante de uma motivação também de desejo muito alta, consegue controlar o comportamento, porque é algo sagrado para você. Então, os valores entram muito aí também como reguladores comportamentais. Eu não sei se fui clara, é um tema complexo que exigiria algum tempo a mais. Bom, como mensurar ou qual métrica você utiliza para o ROI e justificar o investimento em branding, já que é algo subjetivo? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na verdade, é muito simples. Tem vários índices de mercado. O NPS, por exemplo, é um índice de análise do score de positividade em relação à marca. Então, tem, a partir de uma análise do que as pessoas falam sobre a marca, tem como você criar
métricas para entender o quanto a saúde da sua marca está positiva ou não. E esse é um índice que é considerado muito no mercado, inclusive para equity de marca. Então, é importantíssimo olhar para os KPIs que são relevantes no hoje. Tem um outro KPI que eu até esqueci agora a sigla, que inclusive é usado na Ibovespa hoje para valuation na empresa, que analisa o comportamento da governança, que analisa o comportamento sustentável, que analisa diversas frentes que são voltadas para a responsabilidade do negócio, né, em termos de presença na sociedade. E, inclusive, por exemplo, se vocês buscarem no Google, vai ter alguma matéria falando da Natura, daquele caso do Dia dos Pais, usando o Tami Gretchen, o Tami, que foi usado no Dia dos Pais, né? Então, é um homem trans, que gerou várias polêmicas, várias pessoas questionando a marca, e a marca aumentou, acho que, enfim, não sei se foram 6 pontos na Ibovespa, alguma coisa assim. Então, é a partir deste índice, que eu estou esquecendo a sigla, que a marca Natura ganhou também uma relevância de mercado nesse case. Eu vou pedir para vocês buscarem no Google, porque eu tô com a memória um pouquinho ruim, tô grávida já no 8º mês e não tem nada que piora mais a cognição do que esses hormônios da gravidez. Então, não tô conseguindo reter na minha memória algumas coisas. Mas esse é um case interessantíssimo de vocês olharem. Tem acho que matéria na Exame, tem várias matérias que saíram. Por favor, deem uma olhada. Também teve cases do Magazine Luiza, com certeza, teve. Cases agora em relação, inclusive, às cotas, que gerou uma série de discussão. Teve também sobre a iniciativa do Magazine Luiza com, se eu não me engano, sobre violência da mulher, enfim, tudo isso ajudou bastante. Por que isso? Porque os investidores sabem que as pessoas hoje valorizam esse tipo de atitude. Então, quando uma marca tem essas atitudes, eles já calculam, entra na valuation da empresa. Então, isso aumenta o valor, né, da valoração do negócio. Então, é por isso também importantíssimo ter esse tipo de atitude. Mas, gente, acho que por hoje é isso. Fiquei aqui 1h40, passei um pouquinho a mais. Eu acabo me empolgando bastante nas discussões. Eu espero de verdade que tenha sido relevante para vocês e que vocês tenham gostado. Espero de verdade também que quem se inscrever na Masterclass também goste muito. E quem não gostar também pode pedir o dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Douglas perguntou se a sigla é PSR. Não, não é. É alguma coisa. Calma que eu vou... Se eu lembrar em algum momento, eu prometo que eu peço para mandarem via e-mail marketing para quem está cadastrado. Juro para vocês. Eu vou tentar retomar isso em seguida. Inclusive, já dei até um pouco desse tema em aula, então eu tenho em uma das matérias que eu já dei, eu já tenho, mas eu só não consigo lembrar agora. Bom, nesse momento, acho que acabamos por aqui. Eu sinto muito até ter que encerrar. Gostaria bastante de continuar essa conversa. Temos bastante coisa para conversar. Mas espero também que quem quiser conversar comigo também me siga. Eu vou até deixar aqui meu Instagram para quem não tem. Vou colocar aqui na tela, por favor. O Instagram é um canal que eu uso bastante, então podem me seguir. Que eu também comunico, enfim, sempre que eu dou aula, que eu dou alguma live, e aí, obviamente, a gente pode conversar no direct para quem tiver alguma dúvida mais específica. E até podem me cobrar da sigla, que eu esqueci do índice que eu falei, que é um índice recente, por isso que eu ainda não gravei na memória, mas eu passo para vocês, se vocês quiserem me pedir no direct. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigada. Obrigada, Adonai. Fico muito feliz de ter sido útil. E assim, então, eu vou encerrando o dia de hoje. E até colocando aqui também o link para o WhatsApp, está aqui no chat, para quem quiser falar direto também. Então, fica mais fácil, já que o site do BM também está fora do ar. Peraí, que acaba vindo comentários muito bons e eu não estou conseguindo parar. Quando eu trabalhei para a Samsung, eles tinham uma métrica interna para medir esforços de branding
com pesquisas globais com consumidores e não consumidores, com base em percepções e experiências. Sim, e aí é uma das formas, né? Então, através de pesquisa de percepção de marca. O monitoramento de marca, ele é a forma mais prática, porque você consegue pegar, inclusive, o que tem de reputação sobre a sua empresa, né? O que está espontâneo e declarado. Então, o listening, para mim, é uma das ferramentas mais poderosas hoje. As pesquisas também, então, são super relevantes, né? Então, elas acabam captando também bastante, mas elas só conseguem uma amostragem. O listening consegue, muitas vezes, um rastreamento em massa. Então, é legal por isso. Estão dizendo que já voltou o site. É isso mesmo, Inês, sua linda. Muito obrigada. É isso mesmo. Deixa eu só me lembrar o que significa. Pelo amor de Deus, eu vou colocar. Eu não estou conseguindo lembrar o que significa. Por favor, se você tiver fácil aí um Google, mas é essa sigla mesmo, é com essa mesmo. Não sei o que, sustainable. Se você puder colocar aqui, eu já coloco para todo mundo. Ai, te amo, Inês Couso, você é uma maravilhosa. A Inês, ela é incrível, gente. Por favor, sigam ela, que ela é uma neurocientista realmente muito boa. Vale super a pena. Deixa eu ver aqui se alguém coloca. Bom, acho que dá para vocês também buscarem, né? ESG no Google e dar uma olhada no significado da sigla, que vai ficar claro para todo mundo. Gente, eu vou precisar encerrar, porque realmente já está quase 2 horas aqui. Muito obrigada com o papo, com todos. Deixa eu passar. Inês, pode colocar aqui para o pessoal no chat o seu Instagram também? Finalmente! Obrigada, Douglas. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso, Douglas. É um índice composto por ações realmente relacionadas a questões ambientais, sociais, governança. Isso mesmo. Esse era o termo que eu estava tentando lembrar. Obrigada, fico feliz. Pelo menos não fiquei na dívida. Eu não consigo sair da tela para procurar, porque eu tenho medo de cair aqui a ferramenta de streaming. Então, por isso que foi muito bom contar com vocês. Aí, ó, tem um monte aqui pipocando. Obrigada, Laisiane, também. Agradeço. Obrigada pela compreensão, que realmente estou hoje com uma questão cognitiva reduzida, mas eu agradeço bastante a colaboração de vocês. Aqui também, ó, para quem quiser seguir Inês. Inês é uma querida, super inteligente, tem muito a agregar, e eu acho que vale a pena sempre ter pessoas assim por perto. Gente, obrigada, então, né? Então, hoje encerro aqui. Foi um dia muito especial para mim, queria que vocês soubessem que realmente eu estou há bastante tempo para fazer esse lançamento. Eu fiz essa aula com muito carinho, infelizmente não dá para entrar em detalhes em tudo que eu gostaria, então eu tenho que acabar passando um pouco mais rápido em alguns conceitos, mas eu acho que o raciocínio, em geral, foi construído. Então, muito obrigada para todos, agradeço de coração. Beijos e boa noite.